Ora, desta feita, envolvidos à Roca Lisboa Gallery para mais uma das nossas conversas sobre o design da cadeira em Portugal. Connosco hoje Helena Souto, uma professora, investigadora, uma apaixonada pelo design português e em particular sobre o design de cadeiras, e que nos traz à conversa aquilo que é os últimos 60, 70 anos da produção nacional. E eu gostava de lhe dar o mote sobre esta questão se há uma identidade portuguesa ou se há... Quando nós falamos de design português, quando é que o poderemos afirmar ou quando é que isso acontece ou surge? Eu penso que há um momento, do ponto de vista da história do design em Portugal, que vai de encontro a essa questão, que é precisamente as célebres exposições que se realizam, a primeira em 1971, depois a outra em 1973, ou seja, na véspera do 25 de abril de 1974, e daí também tem um contexto diferente da primeira, da de 71, e poderemos eventualmente falar sobre isso, mas de qualquer modo essas duas exposições, começando pela de 71, começam exatamente com o título afirmativo de primeira exposição de design português. Ora, claro que aqui havia um statement, era deliberado esta afirmação. Quanto à questão propriamente dita, que é sempre complexa, falar destas coisas de identidade é sempre complexo, o que é isso da identidade? Todavia, eu penso que podemos fazer uma aproximação, porque a identidade também implica políticas em favor de determinadas disciplinas. Ou seja, a cultura é sempre também um bilhete postal das políticas governamentais. Sabemos isso ontem como hoje. É sempre, se quisermos, o laço ou na lapela, a flor na lapela. Enfim, deveria ser muito mais, mas não vamos por aí. O que eu queria dizer é que nos anos 30, 1933 em diante, com a Constituição do Estado Novo, e estou-me a referir mesmo à Constituição propriamente dita, bem como, logo nesse ano, a criação do Secretariado de Propaganda Nacional, o SPN, que é feito à medida de António Ferro, é feito por António de Oliveira Salazar, à medida para António Ferro. Nós entramos aí num discurso que o próprio Ferro chamou de políticas do espírito. E dentro das políticas do espírito temos a campanha do bom gosto. E a campanha do bom gosto leva a essa pesquisa sobre o que seria uma identidade portuguesa, mas visto à luz do que podemos, porque eu emprego exatamente o vocábulo portuguesismo. E eu, a meu ver, depois de pensar sobre estas coisas, portuguesismo rima com nacionalismo. E é esta a realidade que nós tivemos nos anos 30, 40 e até ao início de 50. Mas particularmente nos anos 40, inclusive por causa desta campanha do bom gosto de António Ferro, passar a ser uma coisa tanto mais evidente por causa da revista Panorama, das campanhas da revista Panorama em favor, lá está, desta ideia do bom gosto e também do aparecimento das pousadas um pouco por todo o Portugal. E, portanto, havia muito essa ideia de ir buscar a tradição de um ruralismo idealizado que estaria na base desse portuguesismo que é trabalhado, todavia por nomes do modernismo português, que é esse paradoxo que nos faz tão particular, não é? Portanto, também há esse paradoxo muito particular, porque quem trabalha estas coisas são nomes como o Jacobetti, são nomes como o Queiro do Amaral, a sua mulher, a Maria Queiro, e que são claramente modernistas, não há que discutir, sabendo nós que o próprio Ferro, ele também o era, não é? Porque ele começa por ser o editor do grupo dos seus amigos, que é o Grupo Orfeu. Portanto, este paradoxo de termos o homem da propaganda em Portugal, que é também um companhão de route
e ele próprio uma figura interessantíssima, de polemista, de jornalista, enfim, tudo isso, não é? Que cria este portuguesismo que está direi, entre a tradição e a modernidade, como toda a gente o diz e é facto, mas que eu direi mais está tentando aprofundar essa noção de portuguesismo, está entre uma procura de entendimento e criação de identidade de Portugal, sem deixar de ser moderno, que era essa a preocupação do próprio Ferro, sem deixar de ser moderno, todavia claramente inserido num tal espírito nacionalismo que percorre estes anos 30 e 40 com, enfim, os totalitarismos a quem servia acima de tudo. Quando passamos para o pós-25 de Abril de 1974, felizmente essa ideia do portuguesismo vai dar lugar a algo diferente, a meu ver, que é a Portugalidade, de que tanto se fala hoje e muito bem. E essa Portugalidade rima já não com nacionalismo, mas com patriotismo, que é uma coisa diferente. E é diferente porque o patriotismo não se fecha sobre si, o nacionalismo fecha-se sobre si. Enquanto que, de facto, pelo contrário, o patriotismo é o diálogo com o outro, é o diálogo com as outras culturas, com os outros países, é procurar a afirmação, mas a afirmação em diálogo. E, portanto, eu penso que temos aqui duas visões de identidade muito diferentes que o nosso país permite compreender e analisar. Não deixo de dizer que às vezes é um bocadinho assustador, que parece-me que estamos a recuar, não é? A retroceder em certas coisas, não é? Uma involução e de repente é como se voltamos a um certo ar do tempo em que o portuguesismo me parece pairar. Mas isso sou eu que já, enfim... São os fantasmas do passado. Já entra na fase da rabugice. Permite-me dizer isto aqui, pronto, está dito. Mas quando me diz que até finais dos anos 50 que isso ocorre, quando é que efetivamente eu acho que há esse salto, não é? Exato, eu acho que é a meio dos anos 50. A meio dos anos 50 há uma separação. E há uma separação graças, direi, mais uma vez, é uma questão de conjuntura, não é? O Portugal do Estado Novo dos anos 30 e 40 é o tal Portugal fechado do nacionalismo virado para o seu próprio umbigo, não é? Do orgulhosamente sós, como é uso geralmente lembrar, e bem. Em contrapartida, quando passamos para a segunda metade da década de 50, Portugal já não podia continuar a ser assim. E António de Oliveira Salazar percebeu isso. E percebeu isso porque estava rodeado de alguns jovens diplomatas, a meu ver, esta minha interpretação, pelo que li, lendo discursos, lendo várias entrevistas, há de facto um grupo de jovens diplomatas de que sobressaem dois nomes, o Rui Teixeira Guerra e o Calvete Magalhães, que são muito importantes para levar Portugal para um caminho de abertura ao mundo. Ou seja, compreende-se que o mundo rural, dessa poética, se quisermos, do António Ferro, não é? Não tinha já mais cabimento, não resistia. A Segunda Guerra mudou a face do mundo. Quem triunfou foram os aliados, foram os países democratas. Portanto, se Salazar queria continuar a ser um ditador que resiste a tudo e a todos, não é? Que era o decano dos ditadores, como lhe chama a revista Time, na altura. O que é então preciso? É preciso adequar-se, ou seja, é aquela velha frase, não é? Do Lampedusa, não é? Mudar qualquer coisa para que fique tudo na mesma. Não estou a citar como deve ser, peço desculpa, não estou a fazer SIC. Mas é esta ideia de que é preciso sempre fazer mudanças no interior para que tudo fique na mesma, neste caso o regime manter-se. E é isso que é feito por estes jovens diplomatas e por isso nós entramos na EFTA, como também entramos nas outras organizações que saem do quadro da vitória dos aliados, como a própria NATO, como também sabemos,
já que agora estamos num momento em que tanto se fala dessa outra organização. Portanto, são organizações completamente distintas. A EFTA era no sentido de facilitar, lá está, o comércio livre entre nações. Obviamente não conseguimos entrar para a CEE, temos que esperar pelo 25 de Abril para então sim podermos entrar para a Comunidade Europeia, hoje União Europeia. Mas, seja como for, houve essa face do Portugal fechado que muda a partir, claramente, da segunda metade do século XX português e que muda com estes jovens. Aliás, para a história do design em Portugal, a prova disso tem a ver com o secretário de Estado da Indústria, o engenheiro Magalhães Ramalho, que decide sair do cargo governamental que tinha para, com o apoio de Salazar, ir estudar os institutos dedicados ao apoio à inovação industrial. Isto é uma coisa, portanto, que é prova provada de como Portugal estava a procurar mudar, o Estado Novo estava a procurar mudar e que, inclusive, tem a ver com os célebres planos de fomento que são criados precisamente por Salazar para facilitar estas mudanças. E se o primeiro plano ainda é um plano que está, esse apoio à indústria ainda é muito tacitamente, penso eu, menor, o segundo plano é evidente que é aí que reside esta mudança da face do Estado Novo. É o apoio à indústria pesada, nomeadamente a indústria siderúrgica, etc. E o Magalhães Ramalho lá está, se me permite, faz parte dos jovens turcos que aparecem neste contexto do pós-Segunda Guerra e que querem mudar por dentro o regime, dando-lhe uma face atualizada. E o Magalhães Ramalho é uma figura que eu acho muito curiosa porque ele, sendo um homem do regime, claramente, é, no entanto, jovem, em comparação com a velha hierarquia do Estado Novo, que vinha de 33, e, portanto, ele vai fazer este trabalho que é, vamos apoiar a indústria, mas como? Através da inovação. E vai propor e vai desenvolver a criação do IMI, que é a partir de 57, que ele começa a desenvolver, portanto, ele, como digo, sai do cargo de secretário de Estado para, de uma forma arrojada, ir criar este instituto que não tem paralelo nenhum em Portugal e que ele vai se inspirar, inclusive, no modelo holandês, para criar o INI, o Instituto Nacional de Investigação Industrial. E é no INI 59 que começa a funcionar, e logo no ano a seguir, o filho do diplomata Rui Teixeira Guerra, formado em arquitetura, numa grande escola de arquitetura da Suíça, vem para Portugal e propõe ao Magalhães Ramalho criar o Núcleo de Arte e Arquitetura Industrial. Isto em 1960. O Magalhães Ramalho, que está aberto a tudo o que é realmente novo, ideias completamente, direi, não só novas como revolucionárias ao tempo, porque eram. Portanto, há uma transformação do Estado Novo dentro deste aspecto, direi, político-económico, com esta mudança desse mundo fechado, nacionalista, rural, para um mundo que se cria mais aberto e industrializado. Também não podemos esquecer que tudo isto tem a ver com aquilo que eu há pouco também referia da EFTA. Portanto, ou seja, a criação do INI enquadra-se claramente, está escrito na fundação, na lei orgânica da fundação do INI, que isto enquadrava-se claramente nesse momento crucial, que era a assinatura, em janeiro de 1960, da entrada de Portugal na EFTA, como um dos países fundadores, nem sequer é um país a posteriori, não, é um país fundador. Portanto, há realmente este volte-face. E é em 65, então, com a exposição, com a primeira exposição de design que nós temos em Portugal, sem dúvida, que há essa demonstração também num contexto interno da presença do INI, da sua importância, não é? É também a exposição um momento de afirmação dessa estrutura governamental? Sem dúvida, ou seja, a exposição de 1965, que ficou designada por Maria Helena Matos, e é muito bom sabermos que é uma mulher que estava à frente disto, que substitui o Teixeira Guerra, logo em final de 60,
princípio de 61, e é ela que começa a pensar esta ideia aliás, tudo isto é muito inteligente por parte dela, porque quando eu a confrontava, que tive o privilégio de falar com ela sobre estas coisas, quando eu a confrontava a dizer que ela tinha sido muito inteligente, ela dizia, não foi nada, foi um acaso. Mas, obviamente, quando pensamos bem em todo o processo, não há aqui acaso, não é? Há o acaso e a necessidade. E o que ela pensou foi, de facto, fazer uma quinzena, uma conferência intitulada Quinzena de Estética Industrial, onde ela convida vários designers estrangeiros, concretamente italianos, inclusive também um alemão e ingleses, a virem fazer um diálogo, conferências, mas em diálogo com industriais e designers portugueses. E aqui à frente, é no Palácio Foz que isto acontece, em 1965, verão de 65. Essa quinzena vai dar lugar a uma série de livros, a partir das conferências que são pronunciadas. E, portanto, é muito importante para o Seixas, para o Fernando Seixas da Longra, esse encontro. É importante porque vem confirmar a opção dele em ter chamado o Daciano da Costa em 62. Portanto, tudo isto se passa na mesma altura, porque é isso que temos que perceber. Isto é de facto o contexto da afirmação e institucionalização do design em Portugal. Antes falava-se em meios muito rarefeitos, não é? Direi que falava-se em ateliês como o ateliê do Frederico Jorge, onde estava o Daciano da Costa como discípulo, entre outros, o Sena também, Sena da Silva. Falava-se no ateliê do Francisco Conceição Silva, portanto, era um debate, havia um debate, não é? Já havia esse debate, mas era um debate, como digo, entre uma elite profissional, eu direi elite profissional do projeto, não é? Que tinha a noção de que esta disciplina, por causa da escola Bauhaus, era o futuro, não é? Era o futuro e, portanto, havia essa vontade. Ora, a Maria Helena Matos é aquela que vai conseguir pôr isso em termos de uma instituição do Estado novo, que é o INI, porque ao fazer esta quinzena de estética industrial, ela acompanha a tal exposição de International Design, o que é um jogo, porque ela está a usar a expressão francesa para a conferência Estética Industrielle, não é? Para não criar grandes sobressaltos, não é? No regime, ou naqueles que estavam próximos do regime no INI, e, por outro lado, ao fazer a exposição, que era uma exposição relativamente pequena, que acompanhava, o importante era a conferência, não é? A exposição era um apontamento, só que ela chama de exposição de Industrial Design. E ao dizer Industrial Design, ela está a assumir o vocábulo anglo-saxónico. Portanto, ela está a fazer uma afirmação lexical, como eu gosto de dizer, não é? Está a pôr no Estado Novo, num catálogo que acompanha a exposição, um pequeníssimo catálogo, mas que eu acho que é daqueles momentos marcantes da história do design em Portugal. Tudo muda a partir dali. Já não se pode ignorar que há uma disciplina nova, com uma profissão nova, que é o design e os designers. E, portanto, nessa exposição, inclusive, quem é que ela mostra? Mostra o Daciano da Costa, mostra o José Maria Cruz de Carvalho, mostra a Bíria Toivola, mostra os seus vidros. Portanto, ela vai pôr o foco naqueles que já tinham uma grande produção e uma grande representatividade do design português, a par de peças estrangeiras que ela coloca em diálogo nessa exposição, mais uma vez aqui à frente, no Palácio Foz. Portanto, ou seja, é muito curioso porque nós estamos em 2022 e estamos exatamente, portanto, a celebrar de alguma forma os 60 anos de todas estas coisas, não é? Nós em 65 temos esse grande momento, mas mais à frente, em 71, 73, há não é uma réplica, não é desse terremoto, mas é ir mais longe, é solidificar algo que 65 deu vislumbre e marcou em termos de turning point, não é? Como dizem os ingleses, não é? O ponto de viragem. A partir dali, tinha que ser mais além. E aí, há que dizer, é o José Maria Cruz de Carvalho com o João Constantino que, efetivamente, tem essa ideia e lança o desafio à Maria Helena. Dizem para ela avançar com uma exposição de design português. E lá entra, então, a palavra português e não design em Portugal. Portanto, há aqui também
Nada disto é por acaso, volto a dizer, não é? Portanto, há intenções, não é? Há intenções de uma geração que queria se afirmar enquanto profissionais do design. Eles consideram-se designers, como Daciano da Costa, António Garcia, Sena da Silva sempre dizia que o Sena da Silva era um príncipe do Renascimento. Pronto. Mais uma vez tive o privilégio de conhecer e sei que ele era mesmo um príncipe do Renascimento. Ele era fotógrafo, ele era arquiteto, ele era designer gráfico, ele era publicitário, escrevia maravilhosamente, fez um programa fantástico sobre design, logo ali a seguir a pouco tempo depois do 25 de Abril, portanto é uma personagem de divulgador também, portanto teve esse lado de divulgador do design. Portanto, ou seja, o que eu gostava de marcar é que estamos perante uma geração que quis mesmo afirmar-se enquanto designers e fez tudo para tal, e o que é mais aproveitando o contexto. O mais extraordinário é na circunstância que o fazem, não é? Porque nós estávamos... Depois de 74 seria mais fácil... Sem dúvida, não é? mas eles souberam aproveitar aquela mudança. Souberam aproveitar o ar do tempo do pós-Segunda Guerra. Eles perceberam que o INI ainda por cima deu-lhes essa abertura institucional, não é? Com estas medidas tomadas pela Marilena Matos e desde logo também pelo próprio Teixeira Guerra, porque a ideia é do Teixeira Guerra e não podemos deixar de fazer essa valorização. Mas há efetivamente essa questão crucial que foi, eles quiseram aproveitar aquele momento e marcar aquele momento. E depois também não podemos esquecer que quando se fala das exposições de 1971 e de 1973, estamos no contexto da Primavera Marcelista. Portanto, ou seja, em 65, por isso é que para mim 65 foi mesmo o turning point, foi o ponto de viragem. Ela marcou ela, que está quase sozinha, com o apoio do Magalhães Ramalho, é facto, a fazer isto. E depois o que acontece é que, a seguir com a queda da cadeira, do António Oliveira Salazar, o design também tem disto, não é? De como é que uma cadeira mais frágil pode acabar com um político, e neste caso um ditador, e de facto a partir daí, de 1968, entramos num período que é também ainda mais particular, porque vai ser o período da mudança, sim. Com a chamada de Marcelo Caetano, e houve aquele momento em 68 que se acreditou que Marcelo Caetano iria trazer a tal transformação por dentro, a caminho de um país mais aberto e mais democrático. E no caminho que sonhava-se naquela altura, sonhava-se que seria o caminho da democracia, não é? Como sabemos, a primavera, como as primaveras sempre, durou pouco tempo. Helena, e após 73, vá lá, e após o 25 de Abril, não se encontra naquela primeira década, eu sei que depois é um período de restabelecimento, de enquadramento até social por parte não só das atividades profissionais, mas também social, do modo, esse enquadramento social, agora estou meio gago, mas passamos por esse período de transição e nessa década não se reconhece um outro momento marcante como essas exposições de 71, 73, e ele não acontece porquê? Por ausência de necessidade de afirmação, ou se realmente... Os períodos revolucionários são sempre difíceis. Apesar da nossa revolução ser afamada também por ter derramado pouco sangue, por ter sido associada a uma flor, ao cravo, enfim, tudo isso, mas é uma revolução. E como tal, houve quem sofresse, instituições que sofreram, o INI vai entrar em degradação. É uma das instituições que, infelizmente, e é uma das coisas que eu ainda não percebi por completo, confesso, porque na altura de Marcelo Caetano houve vários dirigentes que foram afastados por Marcelo Caetano. Foi uma das razões porque se acreditou que se estava a mudar Portugal com ele. Ele realmente tomou decisões de retirar várias figuras
gratas do regime, de cargos diretivos, e foi o caso do Magalhães Ramalho. Ele afastou o engenheiro Magalhães Ramalho e colocou como segundo diretor, portanto, como um jovem, tinha 37 anos na altura, e que, aliás, é uma figura que vai marcar, inclusive, a seguir ao 25 de Abril de 74, nomeadamente, só para citar, na organização da Expo 98, é quem substitui Magalhães Ramalho, como digo, era um engenheiro também de formação, tal como o Magalhães Ramalho, e que era muito jovem e que vai dar todo o apoio à Maria Helena Matos e neste caso também à equipa constituída a apoiar a Maria Helena Matos, a Alda Rosa, as designers Alda Rosa e Cristina Reis. Portanto, a exposição de 71 também é uma exposição que põe em paridade homens e mulheres, porque temos a Maria Helena Matos, o José Maria Cruz de Carvalho, o João Constantino, a Alda Rosa, a Cristina Reis e a supervisionária Maria Helena. Portanto, há uma paridade, não é? Já nesta exposição de 71 também é muito importante, o António Sena da Silva também esteve sempre a acompanhar todo este processo e depois vai ser particularmente importante na exposição de 1973. Mas, como digo, portanto, houve esta mudança de direção. E, portanto, era uma figura que, quando se dá o 25 de Abril de 74, era respeitado. Era respeitado mesmo a nível de todas essas mudanças que a Revolução Democrática trouxe. Mas, mesmo assim, não consegue sobreviver. O INI não vai conseguir sobreviver. E a Maria Helena Matos, por exemplo, vai ficar com uma enorme mágoa para sempre. Porque ela vai tentar várias propostas para conseguir que o INI, enfim, passasse a ser com outro nome, com outra formulação, porque o INI vai integrar uma Secretaria de Estado que é criada, que é da qualidade. Imagino, hoje é importante, mas até fazia sentido, mas sabemos hoje bem que mesmo essas propostas da Maria Helena acabaram por nunca ser levadas à prática ou vagamente o foram. Portanto, ou seja, o INI desintegra-se e acaba por, neste Ministério, ou Secretaria de Estado, Secretaria de Estado da Qualidade, acaba por ir diluindo-se, não é? E, o que foi uma pena. E, portanto, há uma exposição que é feita nos anos 80, mas que é feita pela Associação de Designers, muito promovida, mais uma vez, pelo António Sena da Silva. Portanto, é uma ideia que António Sena da Silva consegue concretizar com o apoio da Associação de Designers. Mas voltando não quero de modo nenhum fugir à questão e, portanto, o que aqui está é que, efetivamente, uma revolução tem disto. A revolução é ingrata para muita gente e para muitas instituições. E, neste caso, foi ingrata porque a Maria Helena tinha previsto uma exposição para 75, portanto as exposições seriam de 2 em 2 anos. E já estava a prepará-la. E acabou por não se realizar, acabou por acontecer esta, como digo, diluição que levou mesmo ao desaparecimento do INI. A Maria Helena acaba por se pedir a reforma e afasta-se, a aposentação, digo, e afasta-se. Portanto... Mas relativamente a essa informação de 75 ainda há informação ou não? Há alguns documentos que ela deixou. Temos que pensar também no seguinte, que é muito importante do ponto de vista de investigação. Esta diluição do organismo, do Instituto Nacional de Investigação Industrial, vai fazer com que as coisas comecem a dispersar-se em termos de documentação. Ou seja, tive o gosto e a satisfação de coordenar um projeto de investigação da FCT precisamente sobre o INI, mas marcadamente a importância do INI para o design em Portugal. E o que é que aconteceu? Aí, com a equipa fantástica que trabalhou comigo, encontramos de facto, e as bolseiras também que trabalharam comigo, encontramos de facto o grosso da documentação do antigo INI, que era um arquivo que estava moribundo, diga-se em abono da verdade, mas como de existência lá conseguimos. Outro arquivo muito importante para nós, obviamente, foi o arquivo
Nacional da Torre do Tombo, que guarda o arquivo Salazar e que também tinha muita documentação. Portanto, o que eu quero dizer é que a documentação começou a ficar dispersa, não é? E tivemos que andar, portanto, em arquivo a tentar reconstituir, e foi particularmente importante estes dois. Entretanto, a própria FCT acabou por conseguir trazer para o arquivo da FCT muita desta documentação, portanto, não a de que está na Torre do Tombo, mas a que estava no LNET. Essa transitou para a FCT. Não sei agora, desculpa, não sei agora o que é que se está a passar com ela, mas espero que esteja a ser tratada de uma forma mais consistente. De qualquer modo, eu com a equipa e com as bolseiras, conseguimos fazer alguma reconstituição dessa documentação, que inclusive está espelhada neste catálogo do ensaio para um arquivo, que se chama assim precisamente por causa de fazer essa reconstituição. E eu pegava nessa deixa e colocava uma questão na mesa que tem a ver com este afastamento que nós temos desses, eu diria, dois grandes momentos muito importantes na história do design em Portugal: a necessidade de termos um verdadeiro centro de documentação, um espaço apenas e só dedicado ao design. E realmente estamos a falar de uma área que face ao tempo começa a estar madura, não é? E eu deixava-lhe essa questão, se efetivamente a dispersão de que nós... O primeiro momento que parecia muito favorável, que foi a fundação do Centro Português de Design. É o António Sena da Silva, que se torna no primeiro diretor do Centro Português de Design. E uma das ideias do António Sena da Silva era precisamente a questão do arquivo, não é? Da biblioteca e arquivo. Ora, como sabemos, o CPD acabou, salvo erro, em 2013, de uma forma abrupta, e, enfim, tudo aquilo que estava guardado num edifício que foi projetado para ser o CPD na zona do Lumiar, tudo isso terminou. E, mais uma vez, também se dispersou aquilo que foi conseguido com o António Sena da Silva e depois, sucessivamente, Martins Barata e também o designer Henrique Caiate, que foi o último diretor. Tudo isso acabou também a dispersar-se. Portanto, é lamentável. Só posso dizer que é mesmo muito lamentável que o CPD tenha acabado. A Bárbara Coutinho, diretora do MUD, um dos trabalhos que ela tem vindo a fazer e que espero que agora com a remodelação do espaço do antigo BNU, vá para a frente, e penso que vai, porque ela tem, obviamente, a Bárbara Coutinho é historiadora e, portanto, traz sempre também, estou aqui a puxar um pouco a brasa à nossa sardinha, entre aspas, mas é um facto que temos sempre essa vertente da preocupação com a documentação. E a Bárbara tem esta exposição no MUD do ensaio para um arquivo, tem a ver exatamente com essa ideia crucial de conseguir, de alguma forma, ela começar a ter no MUD cada vez mais essa vertente do arquivo e, portanto, conseguir captar para o MUD partes destas documentações, que a par dos espólios, que é outro trabalho que ela tem vindo a fazer, de receber os espólios, nomeadamente do António Garcia, como também ainda uma parte do espólio de Daciano da Costa, que esse está separado, mas, portanto, tem vindo a fazer isso. Agora recebeu o espólio do Carlos Rocha, portanto, é um trabalho que ela tem vindo a fazer altamente meritório. Só posso sublinhar essa questão, que esse trabalho de recolha do espólio e também essa preocupação que ela tem vindo a demonstrar de recolha em termos de materiais, quer de fontes escritas, iconográficas, etc. Isso é decisivo para que a disciplina tenha, lá está, a devida dimensão, que é a dimensão também de cada vez mais se fazer produção de história do design em Portugal, para depois também poder fazer crítica do design em Portugal, porque as duas coisas são cruciais, não é? Para o avanço da própria disciplina. E é essa a tarefa que nós temos obrigatoriamente que fazer agora, não é?
por aqui ficamos, com um grande e enorme desgosto, porque a conversa estava a ser fantástica. Aguardamos pelo novo vídeo, com mais um investigador ou criador de cadeiras e design em Portugal. Até breve, esperemos pelos vossos viewers. Muito obrigada. Nada. Foi um prazer enorme. Obrigado, Isto Pedro. nunca mais acabava. Não, porque, por exemplo, Conceição ficou no tinteiro.